está previsto por todas videntes, pelas cartomantes. Olá pessoal, aqui quem fala é José Fernando para mais uma entrevista do canal Sorte Lenormand. Eu vou conversar com o tarólogo Júlio Soares e nós vamos dar dicas para quem está começando, tanto no tarô quanto no baralho cigano. Olá Júlio, tudo bem? Tudo bom? E aí? Bem, graças a Deus. Como estão as coisas aí no Rio Grande do Sul, na quarentena? Tudo tranquilo. Por casa, jogando tarô, curtindo frio. Esfriou bastante essa semana. Então, tudo tranquilo. Agora que você falou que está jogando cartas aí na quarentena, tem muita gente que está fazendo consulta e perguntando sobre isso, sobre o coronavírus, querendo saber se vai ter uma vacina, uma cura. E isso tem surgido nas suas consultas? Tem bastante gente muito... não necessariamente perguntas a respeito do vírus, mas muitas perguntas a respeito de como toda essa situação atingem as nossas vidas, né? Então, muita gente... Eu tive cliente que tinha viagem programada, cliente que tinha casamento marcado. Então, muita coisa teve que mudar. E aí, esse tipo de coisa está surgindo bastante, esse tipo de assunto. É uma coisa que também eu até estava olhando, assim, jogos que eu fiz no fim do ano passado, de previsões para 2020, para clientes meus, inclusive o meu próprio. A maior parte dos jogos falando em questões de isolamento a partir de março, só que é aquela questão, né? Eu não tinha ideia de que fosse um isolamento causado por isso. Mundial. Às vezes é uma coisa do tipo, um isolamento, mas é uma coisa mais filosófica e não tão literal quanto está sendo. Mas sim, é uma coisa que aparece bastante. Muita gente anda meio fragilizada por causa dessa situação, então eu ando lidando bastante com esse tipo de situação mesmo. Sim. Quantos anos de tarô? Conta aqui pra gente. Desde que eu vi um tarô pela primeira vez e comecei a estudar, fazem 11 anos. Então eu comecei com 14 anos, mas profissionalmente deve fazer o quê? Uns 8 anos? Menos, um pouquinho mais, talvez. Porque eu levei uns 5 anos ainda de jogando de graça, jogando para amigos, não cobrando, toda essa questão. Demorei muito para começar a profissionalizar. E então, 11 anos ao todo, talvez uns 8 anos, mais ou menos, 8, 9, 7, 6. Um rapaz novo é muito tempo, muita estrada, né? Sim, exatamente. Eu comecei cedo, né? Então, isso ajudou. Você falou da primeira vez que você viu um tarô. Como foi? Deixa eu só contar como foi a minha, né? Hoje o foco é o Lenormand, mas eu acho que era mais comum, mais comum, eu acho, na nossa cultura pop, né? O tarô. Sim. E veio... Minha irmã assinava uma revista chamada Mary Claire, não sei nem se existe mais aqui no Brasil. Tem ainda? Não sei. E veio um tarô. Pois é. Veio um tarô para ela recortar os arcanos maiores. Ela recortou. Minha mãe trabalhava com costura, ela fez um paninho vermelho para minha irmã. E minha irmã ficava. Com certeza tinha umas instruções nessa revista. E eu gostava, pedi até para minha irmã jogar. Eu tinha quantos anos? 7, 6 anos. E eu lembro que me marcou. Eu vi aquelas cartas, é um tarô de Marsella. E eu achei muito bonito, que é muito enigmática, né? Misteriosos, os arcanos, né? E acho que chama muita atenção, ainda mais de uma criança. E como que foi a sua primeira vez que você viu um tarô? Foi um tanto quanto parecido em relação ao material. Com 14 anos, eu sou de uma cidade bem pequena, e com 14 anos eu decidi que eu queria trabalhar.
botei na cabeça que eu queria trabalhar, que eu queria juntar um dinheiro para comprar um computador. E aí a minha mãe conhecia não sei quem, e acabei conseguindo um estágio, digamos assim, no posto de saúde da cidade. E aí eu era recepcionista lá. E lá eu fiz amizade com todo mundo, né? Sempre tive facilidade de fazer amizades. E aí eu fiquei muito amigo de uma psicóloga, a Dani. E a Dani, ela comprou das revistas Avon o livro do Ney Naif. Isso era uma edição de bolso do curso completo de tarô do Ney Naif. E aí esse livro ele vinha com o tarô de Marsella, do Ney, para cortar também. E aí ela comprou e ela disse assim, eu não vou ter tempo para ler. Júlia, aprende para mim aí. Isso foi, tipo assim, março de 2008, mais ou menos. E eu lembro que final do ano, era dezembro, porque estava perto do meu aniversário, eu lembro que eu comecei a jogar ali para os funcionários do posto de saúde. E ali eu comecei a jogar para todo mundo, sabe? Tipo, queria treinar, sabe? Então foi muito assim, mas começou nesse âmbito de SUS. E agora que você contou pra gente como que você começou, fala um erro que é bastante comum para quem está começando a ler tarô, outro oráculo. Fala um que depois eu cito outro, que eu acho que também você também deve ter cometido. Sim, né? Eu acho que um erro que com certeza eu devo ter cometido e que eu vejo muitos alunos meus cometendo de vez em quando é uma certa pressa no querer aprender tão rápido que esquece que os significados das cartas eles precisam ser decantados dentro da gente. Só que ao mesmo tempo que existe uma pressa em aprender, existe um certo medo de praticar. Existe um certo tabu ainda no relação a jogar cartas. Os meus alunos, eles muitas vezes, alguns deles, eu falei sobre isso ainda ontem em aula, ok, a gente está aqui, toda a minha aula tem prática no final, e ali a gente está ali estudando as cartas, a gente pegou, aprendeu o significado, mas chega na hora de colocar de fato num laboratório, as pessoas meio que trancam porque vem um certo medo do tarô, sabe? E esse tipo de medo, ele vem no fundo de uma espécie de mistificação exagerada. Ele vem dessa questão do isso é tão sagrado e eu não sou digno disso porque eu não tenho dom, porque não sei o quê. E na realidade o que faz o tarólogo, o cartomante, é a prática, sabe? A gente vai ter que ler e vai ter que errar, e vai ter que tentar fazer previsão e vai ter que errar a previsão e anotar jogo. Isso é um processo que dura anos. E enquanto houver essa mistificação que acaba petrificando a pessoa diante do oráculo, meio que tu fica parado no mesmo ponto, sabe? É importante que se estude, mas é importante que se pratique também. Então, quanto mais a gente fica com essa coisa, essa mentalidade de o dom, não sei o que, só pessoas que têm que estar numa religião tal, isso acaba atrasando e atrapalhando muito a prática e os estudos de quem realmente se interessa por essa área. Então, acho que é uma coisa que a gente faz muito. A gente acha que o tarô é uma coisa, um bicho sete cabeças, ele não é. No Lenormand acontece bastante coisa parecida, porque o Lenormand aqui no Brasil é chamado de baralho cigano, né? E o Lenormand não foi criado por ciganos, isso é histórico, é documentado, saiu de um jogo de tabuleiro, e e foi um alemão, e houve todo um processo. A Madame Lenormand nem sequer pegou um dia o Lenormand, porque quando ele surgiu ela já tinha falecido. Mas enfim, então,
como que no Brasil tem essa cultura, é o do povo cigano. Então, o Lenormand, para você ler um baralho cigano, você não pode comprar, tem que ganhar, tem que ter uma cigana falando no seu ouvido, precisa de punhal, Santa Sara, os 4 elementos. Então, parece que o estudo fica apenas um complemento de toda uma parafernália que você precisa se rodear para dar certo. Então, eu não vivencio o mundo do tarô, mas o Lenormand tem muito disso, né? Daí fala de Santa Sara e de tradições, e vai entupindo nossa cabeça de tradição, cada um tem sua fé, mas não é necessário. Mas, voltando na questão do erros de principiantes, né? De iniciantes, na verdade, eu vou contar um que eu acho que também deve acontecer aí no mundo do tarô. Por exemplo, isso eu já fiz bastante e às vezes eu me pego fazendo também. Que você não primeiro... hoje em dia, quando eu vou tirar uma carta do Lenormand, eu programo. O que é programar? Eu falo em voz alta mesmo. Vou fazer assim, eu vou receber meu salário amanhã, né? Uma pergunta objetiva. E eu falo assim, eu quero uma resposta com 2 cartas, 3 cartas. Porque eu sei que o baralho vai me responder, eu tenho que me virar dentro de 1, de 2 ou de 3 cartas que eu programei, né? Mas antes, eu vejo muita gente fazendo em grupo, especialmente quando é questão amorosa. Ele gosta de mim, né? Daí sai caixão. Daí não gostou do carta do caixão, mas tira 1, sai cobra. Não gostou da cobra, daí tira 1, sai a foice. Depois não gostou da foice, daí tira as flores. Oba, a flor já melhorou. Depois, vai tirando as cartas até chegar à resposta que quer. Eu acho isso um erro muito comum e eu consigo identificar quando eu estou num grupo de cartomancia, eu vejo, ele gosta de mim e vejo uma fileira assim de 13 cartas, 9 cartas para responder uma pergunta de sim ou não, entendeu? Sim. E daí, quando eu olho o comecinho da tiragem, eu vi que tem carta ruim e falei, foi isso que aconteceu. Vai tirando, até aparecer a resposta que você quer. Aí no tarô acontece também? Nossa, toda hora. Já fez isso? Toda hora. Já fez isso? Já, com certeza. Nossa, já. A ponto de, às vezes, ficar brabo com o tarô. No sentido de... Tipo, ai, filho da mãe, sabe? Hoje em dia não é que isso não aconteça no sentido de ficar brabo, mas é aquela questão. Ok, não gostei da resposta, mas é o que tem que fazer, sabe? Eu já joguei um tarô no lixo, pra você ter uma ideia. Nossa, não, aí não chegou a tanto. Não, eu já joguei, porque tava fazendo muito tanto. mal. Não, isso eu não queria fazer, Deus me livre. Mas eu acho que isso é um discurso que eu tenho muito. No momento que a gente começa a fazer isso, o que a gente está fazendo é não confiar nas cartas. Não confiar que tem uma resposta ali que é objetiva. E aí, de nada adianta tu consultar o oráculo, sendo que o oráculo ele tem essa episteme toda de dizer uma verdade. Aí tu vai confrontar essa verdade e tu não aceita a verdade. Ou seja, as pessoas estão usando o oráculo para elevar o próprio ego, por questões simplesmente egóicas, que vão ficar no grupo do eu quero ou eu não quero. Então, eu aceito essa resposta porque ela me agrada. Nossa, isso é muito prejudicial, isso atrapalha o aprendizado, isso atrapalha também uma maturidade emocional, sabe? Então, nossa, é uma das coisas que mais acontecem mesmo. Nossa, toda hora. E tem outro exemplo para dar pra gente de erros? Uma coisa que eu acho muito interessante também, e que é um erro mais técnico, e que eu sempre presto atenção nele, assim, por exemplo, assim, eu vou ensinar, digamos, o método do Peladã, 5 cartas, né?
Aí tu tem a última carta, a penúltima carta sendo, de fato, o resultado. A pessoa que está iniciando, ela abre a 5, mas ela olha primeiro para o resultado e ela dá a resposta. Sendo que ela não faz a construção do jogo de, a gente tem um conselho, a gente tem um viés negativo, um viés positivo. Então, é uma certa pressa em saber o resultado para a pergunta que acaba não entendendo que a gente está colocando num jogo de 5 cartas, porque cada uma daquelas cartas tem um papel dentro do jogo. Então, existe uma tendência a valorizar demais as cartas que estão em posições de resultado, esquecendo do restante, esquecendo que o resultado ele só vai ser possível se tu passar pelas outras cartas. E isso é uma coisa que faz com que muitas pessoas acabem errando leitura. Um exemplo que eu passo muito é na minha aula de Templo de Afrodite, que é o método para avaliar casais, né? E Só vai lá no resultado final, né? Só no resultado final. Exatamente. Lá no... Aí tu tem um resultado final maravilhoso, sabe? Tu tem um 10 de copas lindo, mas tu vai ver uma das fileiras representando uma das pessoas, tu vê que claramente a pessoa não quer, que claramente a pessoa não tem amor pela outra. Então não vai acontecer, porque a pessoa não vai agir pela outra, a pessoa não vai dar abertura para que aquele 10 de copas lá no final aconteça. Então muitas vezes vai acontecer assim, olha, se desse certo seria ótimo, mas não vai. E muitas vezes o oráculo ele vai falar isso, né? Então esse tipo de pressa ele atrapalha muito, ele ocorre muito. Eu acredito que seja um erro muito comum mesmo. Outro erro bastante comum no Lenormand que é você ficar preso em palavra-chave. Então temos a carta dos peixes, né? Que geralmente peixe fala de dinheiro, fala de prosperidade. Daí você pergunta, fulano me ama, daí sai a carta dos peixes. Daí já fala, não, só quer seu dinheiro. Isso é um dos exemplos bem ridículos que eu tô dando, mas assim, fica nessa. Mas não, peixes fala, pode ter um relacionamento próspero, ou depende, ele tem um amor profundo, né? Ou se for mais a questão você levar a questão do peixe, que é escorregadio, né? Gosta, mas não é de se comprometer, daí vai do cartomante. Então, eu acho que é muito prejudicial também você ficar só com aquelas palavras-chave. Temperança, né? Equilíbrio, não sei. Força, própria força. Sim. Aí você vê o sol, tá ótimo. Sol é um sinato. Então, assim, falo do sol porque também tem sol no Lenormand. Mas também tem isso, não é? Você consegue identificar isso? Muito. Quem ensina, tá? Nossa, tem muito. E, enfim, e esse tipo de coisa, na realidade, é muito antigo, né? Já nos manuais de cartomancia franceses, tu tinha isso já no século XVII, XVIII, XIX, sabe? O próprio tarô de Eteila, que é o tarô de Tote dele, o grande Eteila, tu tem nas cartas as palavras-chave para as cartas, assim, e inclusive em baralhos modernos, contemporâneos, tu ainda encontra isso. E nos livros contemporâneos tu ainda encontra isso. E eu acho que assim, não tem um grande problema em, de fato, existir palavras-chave desde que elas sirvam justamente como chaves, ou seja, elas sirvam como âncoras de significação para que tu olhe para a palavra. E aí a grande questão é, eu acho que existe um grande problema em eu pegar, assim, deixa eu pegar, a gente falou do sol, pegar sol, aí botar um sinalzinho de igual felicidade, igual brilho. A grande questão é entender por que aquele sol é felicidade, em quais contextos ele significará essa felicidade. E eu acho que isso vem de uma questão de uma certa ignorância, talvez, ou uma certa falta de interesse em saber como as cartas surgiram no sentido significatório, no sentido de por que o sol significa felicidade. Aí tu tem toda uma tradição simbólica milenar
que está falando disso. E aí essa questão do sol igual a... Tem que entender, o saber usar bem as palavras-chave poderia ajudar bastante, mas ninguém sabe. Então, a gente tem bastante essas questões em que, enfim, o livreto de cartomancia ainda acaba sendo um grande... É igual o horóscopo na astrologia, né? O horóscopo que a gente vê... aquela coisa do Sagitário terá um dia ótimo. Tá, mas é um Sagitário com ascendente onde? Com aonde? Em qual grau, sabe? Não é bem assim. Então, nossa, eu acho que... Sagitário é aventureiro, né? Tem aquela pessoa que é super caseira, é Sagitário. Exatamente. Eu sou Sagitário e ninguém diz isso, sabe? As pessoas, porque eu tenho ascendente Capricórnio, nananã. Então, tipo assim, e aí, sabe? É aquela coisa, a gente não pode enclausurar o símbolo, porque quando a gente enclausura ele, na realidade a gente acaba generalizando ele. Então isso é bem complexo. Tem outro erro aí que você pode pontuar para a gente? Outro erro que eu possa... Bom, uma coisa que eu considero, e que fala muito disso, e eu considero, não sei se talvez um erro, mas é uma coisa que vem muito de uma advertência que eu dou muito, é a necessidade que se existe de aprender a história das cartas, justamente porque no momento que a gente estuda isso, a gente acaba tirando 90% dos mitos que a gente cria na cabeça, de só pode tocar o tarô com a mão esquerda, de mulher não pode jogar menstruada ou grávida. A gente acaba, e especialmente entender o conceito iconográfico, no sentido de que existe uma evolução iconográfica, de que, por exemplo, a carta do eremita passou por diversas mudanças até se tornar o velhinho que está hoje em dia segurando a lanterninha com uma bengala. E a gente entender essas mudanças e essa evolução iconográfica vai fazer com que a gente tenha justamente essa maior capacidade de lidar melhor com essa questão de significado, sabe? Porque é muito importante entender que talvez o que significar é diferente de definir, sabe? Porque um símbolo, ele permite um grupo de significação, né? O sol, ele pode indicar várias coisas. E quando a gente passa a entender as cartas enquanto um grupo semântico, um grupo semiótico, um grupo de significado, a gente começa a entender todas as possibilidades que essas cartas vão ter. Isso a gente faz estudando a história do tarô e, enfim, praticando, né? Eu sempre falo, tem que praticar. Você falou do método da Cruz Celta, né? Do Peladan, acho. Uhum. Peladan, isso, que são 5 cartas. Isso. É isso? Uhum. Então, não sei se eu posso dizer que é erro, mas eu acho que isso vou focar mais no Lenormand do que no tarô. Uhum. Tem uma cartomante que eu gosto bastante, inclusive já deu entrevista aqui no meu canal, chama Dona Lee. Não sei se você conhece, mas ela é norte-americana. Ela tem um canal no YouTube que fala de tarô e Lenormand. E ela falou que deu 2 diferenças sobre tarô e Lenormand. Ela falou que o tarô é a leitura visual e o Lenormand é verbal. Por quê? Porque no Lenormand, cada carta significa um conjunto de significados e que com outra carta você vai formando uma frase. E no tarô tem você pode interpretar mais o símbolo e tem todo um universo lá dentro do tarô. Enfim, daí como eu vejo muita gente aqui no Brasil, por exemplo, tirando um templo de Afrodite num Lenormand com uma carta em cada tópico. E daí é errado? Não, mas não é tão certo assim. Lenormand precisa de outra carta para ela conversar.
Então, Sim. uma carta, o Lenormand tem que conversar com uma, duas, três cartas para dar uma frase, fechar um raciocínio. E aqui no Brasil tem uma cultura de você responder tudo em uma carta. Virou um método de tirar, já virou uma forma de ler carta aqui no Brasil, que lá no exterior já não funciona tanto assim. As cartas do Lenormand conversam em pares, em trios, e por aí vai. No tarô também tem isso, ou não? Porque no tarô você falou de 5 cartas, 5 casas. No tarô você permite a jogada só de uma carta para dar uma resposta Geralmente, mais profunda? Mais profunda acho que não. Assim, geralmente, uma carta acaba sendo utilizada para conselho. Então, eu vou tirar uma carta como conselho, ou então quem usa o famoso método europeu, que é a leitura impar, um arcano maior, um arcano menor, acaba tirando um par. Eu também sigo uma linha que é a leitura, ela tem que formar uma espécie de frase. Nem que seja uma frase magética, mas eu acho que o mínimo que a gente precisa para um jogo de tarô são 3 cartas. E aí, isso é muito comum, realmente. As pessoas, elas acabam... tem 2 extremos que eu acredito que sejam complicados. O primeiro eu vou jogar, mas eu não vou aprender os métodos. Então, a pessoa ela joga sem necessariamente uma metodologia. Isso é possível, a gente se faz, né? Mas para quem é iniciante tem que tomar cuidado, porque a gente tem que definir o jogo que a gente está fazendo. Porém, existe um outro problema, que vai ser justamente quando o método ele escraviza o cartomante. Aí a pessoa ela sabe jogar no método tal, ela acha que o método tal é o mais importante. E o método, ele na realidade, ele deve ser o fator do método eu tenho um método porque justamente, sei lá, numa carta, às vezes eu vou ter 20, 30 significados. Então o método ele vai me ajudar a funilar o significado que eu vou utilizar. Só que com a prática oracular, a gente vai aprendendo a fazer isso independente do método. Então é muito importante também que a gente não fique preso, sabe? Porque eu vejo muita gente que acaba ficando presa ao longo do tempo com a questão do método e que acaba dizendo que, tipo assim, não... Aí cria-se uma questão de hierarquia que não é tão necessária, do tipo assim, não, eu só uso leituras em pares e eu não sei ler se não forem leituras em pares. Sabe, eu não entendo isso, porque se tu sabe ler carta, tu vai acabar aprendendo necessariamente, num certo sentido, se tu estudar bem, a ler elas em pares, a ler elas do método americano, que é misturar tudo junto. Porque se a gente se prende ao método, fica bem engessado, e se a gente não usa o método, fica livre demais e pode surgir qualquer coisa, e aí a leitura fica uma bagunça. Então é muito comum esses 2 extremos. Júlio, por exemplo, quem está nos assistindo quer fazer um curso de tarô com você. Como que deve proceder? Só me mandar e-mail, basicamente. Só entrar no www.fortunaarcana.com. Lá tem uma aba dizendo aprenda tarô, curso de tarô, alguma coisa. Lá tem todas as minhas informações, mas o meu e-mail é fortunaarcana@gmail.com. Pessoal, qualquer rede social, só procurar Fortuna Arcana, que ela vai me achar, daí ela fala comigo e tranquilo. Eu tô abrindo uma turma agora, final de abril, e de arcanos maiores, e vou abrir uma de arcanos menores mês que vem, em maio, mas ainda não sei bem a data, mas vai ser em maio. Você falou de arcano maior e arcano menor. Lembrei de não é erro, mas de um medo. Eu tenho um amigo que está aprendendo tarô, e ele, não sei os arcanos menores. Tem um pessoal que, por arcano menor ser um montante maior de cartas, arcano menor é mais difícil, né? Sim. E você recebe esse tipo de crítica? Crítica não, de falar, de medo, né? Isso, Toda hora.
E especialmente porque as pessoas estão muito acostumadas também a ver os arcanos menores do Marsella, e, né, tipo assim, 8 de espadas, são 8 espadas. É isso, 8 espadas, uma florzinha no meio, sabe? Aí as pessoas ficam assim, é porque não tem imagem. E, assim, arcano menor, para entender, tu tem que ter em mente o conceito numérico, ou seja, cada número vai ter um significado. Então, o número 2 significa alguma coisa e esse significado ele vai ter uma peculiaridade no naipe. Então, tu tem número e naipe. E a imagem, por mais que seja, por exemplo, sejam 8 espadas e uma flor no meio, ainda é uma imagem, ainda é passível de interpretação. Mas arcanos menores, na realidade, é entender essa fórmula: número, naipe, posição dentro do naipe. Aí, os arcanos menores, obviamente, eu diria que mais complica é porque vai ter gente que vai pegar a significação dos arcanos menores a partir da cabala, vai ter gente que geralmente é escola inglesa, vai ter gente que vai pegar essa significação geralmente a partir da numerologia, como o pessoal a escola mais francesa. Então, tu tem formas de interpretar os números, mas no momento que tu pega bem essa base, tu entende, porque é meio que A mais B, sabe? Você falou escola inglesa, escola francesa. Tem rivalidade também no tarô? Minha escola é francesa, é melhor que inglesa. Tem isso? Porque na Lenormand Olha, temos duas escolas, temos a alemã, que é de onde originou, temos a brasileira, né, que mistura um pouco de orixás, tem algumas diferenças em interpretação de símbolo. Daí tem umas que é francesa também, segue os naipes pelo francês, mas assim, é meio resumido: escola europeia e escola brasileira. Tem sim. rivalidade? Não é que tem. Mas já vi gente se digladiando por isso, por causa disso. E aí no Sim. tarô também tem isso? Olha, eu não vou dizer que não exista, porque deve existir. Porque se existe a possibilidade de rivalidade, com certeza vai haver rivalidade. Mas eu nunca presenciei esse tipo de discussão a respeito de escolas, né? Eu tenho bastante essa discussão com amigos, cartomantes, mas é mais do tipo assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho muito... Eu tô sempre meio que passeando entre as escolas, então tem momentos em que eu tô mais da escola francesa, tem momentos que eu tô mais da escola inglesa, tento ensinar o viés de todas as escolas, sabe, pelo menos dar uma pitada de cada uma, até mesmo para o aluno ter essa consciência de que existem, mas eu nunca vi isso se tornar uma rivalidade de fato, sabe, até porque eu acho que ainda existe pouca informação a respeito disso. Ainda existe pouca literatura, pouca bibliografia a ponto que se torne um conhecimento entre todos os estudantes. Especialmente porque, assim, geralmente a gente vai ver a escola pelos arcanos menores, muito mais do que pelos maiores. Os arcanos maiores é muito fácil, é muito mais difícil, aliás, de perceber as nuances de interpretação entre os autores. Nos arcanos maiores, um autor X vai falar uma coisa e às vezes o autor Y fala completamente contrário. Então é mais fácil de perceber essa nuance. Então, não testemunhei muito disso. Entendi. Júlio, eu quero te agradecer por dar seu tempo aí aqui um pouquinho para mim, para enriquecer aqui no meu canal com o seu conhecimento. Eu que agradeço, foi um prazer para mim e espero ter sido bom, que eu disse, ter sido de serventia. E quem quiser, novamente, entrar em contato com você... Só falar Fortuna... comigo lá no Fortuna Arcana. Então, estou em qualquer rede social, Instagram, Facebook,
manda e-mail no fortunaarcana@gmail.com ou então só acessar o site fortunaarcana.com. Aí só falar comigo. Ok. Então, até a próxima. Até a próxima. Obrigado.